No ar, Broncas da Cidade, com Sérgio França. Olá, meus amigos e amigas de todo o Brasil. Para você do meu estado, Pernambuco, prepare-se para gritar forte comigo. Grite comigo, Pernambuco. Eu quero é bronca! Deixa eu mandar um abraço a esse baluarte da comunicação brasileira, o Sami Abuana. Você vê um programa que você realmente aprende e discute, né, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Um abraço ao amigo Sami Abuana. Anote para começar o nosso WhatsApp no Broncas da Cidade na sua tela. 81996777828. Mande problemas pra gente, mande bronca pra gente. Anote o nosso Facebook, Facebook Broncas da Cidade aí na sua tela. Você quer se comunicar com a gente pela linha direta, linha de comunicação? Anote broncasdacidade@gmail.com. Eu sou o Sérgio França e está no ar o Broncas da Cidade. Broncas da Cidade. Juntamente com efetivo da Volante, policiais militares da equipe do GAT do 2º Batalhão de Polícia, sob o comando do Tenente Edson José, nessa madrugada, receberam informes da primeira companhia de que elementos estavam arrombando um caixa eletrônico no Banco do Brasil. Põe imagens no ar. Diante da informação, deslocaram-se até o banco com o apoio da ROCAN, Operação Aliança e da ROCAN Carpina, onde fizeram o cerco ao Banco do Brasil e efetuaram a prisão em flagrante dos mequetrefes. William Silva de Oliveira, de 25 anos, José Ricardo Magalhães de Oliveira, de 35 anos e Tiago Bispo, de 28 anos. O Tiago, o terceiro elemento, ele estava num carro fora da agência, esperando os comparsas. Ele estava esperando os comparsas no Ford Fiesta de cor branca, placa OFZ 3056, dando apoio aos comparsas. Dentro da agência foi encontrado uma furadeira eletromagnética, um pé de cabra, o alicate e outras chaves que usaram para roubar os caixas. Foi encontrado também a quantia de R$40.450 dentro. Olha a cara dos mequetrefes aí. O outro, inclusive, aparece sorrindo. É muito feio esse menininho do papai. Lá também foram encontrados, esses já tinham arrombado os caixas eletrônicos e esse dinheiro já estava na bolsa. Agora, diante dos fatos, os mequetrefes e todo o material foi apreendido e levado até a DPC de plantão em Nazaré da Mata, onde foram autuados por furto qualificado. Todo mundo foi parar no muro de borracha. Parabéns aos bravos homens do GAT. O Tenente Edson José, o Cabo Gilmar. Parabéns a vocês, ao Cabo Cândido, o Soldado Fenelon, o Soldado Felipe Oliveira, a SD Ana Lúcia, todo um pessoal envolvido, o SDR Pereira, o CD Robson José, o Soldado Robson José, aos homens da ROCAN, Operação Aliança, ao Sargento Diego, parabéns, Sargento, o Soldado Semelo e o Soldado Freitas, todos esses homens envolvidos, o pessoal da ROCAN de Carpina, o Sargento G. Ferreira, Soldado R. Correia, e ao apoio do Malhas da Lei, o Soldado Lima e o Soldado José Pascoal. É a bronca no ar, é a polícia militar botando pra gerar em cima dos mequetrefes. Policiais militares da ROCAN do 4º Batalhão de Polícia de Caruaru prenderam Lucivânio da Silva, de 21 anos, o vulgo Ceguinho. Bota o Ceguinho que estava enxergando demais no ar. Esse é o Ceguinho que estava aí. O Ceguinho é ex-presidiário, elemento perigoso, já cumpriu 2 penas por porte ilegal de armas e tentativa de homicídio. Na casa dele foi apreendido aproximadamente 680 gramas de pólvora, posse de explosivos e aproximadamente 20 gramas de maconha. O Lucivânio da Silva, de 21 anos, o vulgo Ceguinho, já foi encaminhado para o muro de borracha. Ainda dentro da operação do Banco do Brasil, vou dar um abraço à equipe Força Volante do Tenente Joab, o Sargento Sabino, Cabos Martins e Filho, além do soldado Raoni e M. Francisco. É o Broncas da Cidade na exclusividade. Policiais militares do GAT, da 7ª Companhia, apreenderam drogas, revólver calibre 38, 4 motos, celulares e a quantia em dinheiro. Durante a Operação Risco Zero do GAT, a 7ª Companhia realizava rondas abordagem no projeto Fulgêncio, em Santa Maria da Boa Vista, quando surpreendeu um grupo de pessoas.
Na abordagem foi constatado que eram traficantes e que uma delas tinha uma arma de fogo. Resultou na apreensão de 25 gramas de cocaína, um revólver, um pau de fazer defuntos calibre 38, 5 munições do mesmo calibre, uma faca peixeira, 3 motos, 5 celulares. Aí, mais ainda R$ 789 e 4 pessoas foram encaminhadas à delegacia de Cabrobó. Todo mundo foi levado para o Muro de Borracha. A notícia não para, a policial continua no bairro do Centenário. Após levantamento realizado pelo Núcleo de Inteligência do Agreste Minha, do 4º BPM, foi desencadeada uma operação conjunta com as equipes Siozaki e a equipe de São Francisco. Culminaram com a prisão de Janaína Vieira da Silva, de 20 anos, Mário Roberto da Silva, de 30 anos, e um menor de idade de 17 anos. Com os mequetrefes foram apreendidas 46 pedras de crack e a quantia de R$ 512 em din-din. Os acusados e os materiais foram apresentados na delegacia de plantão. Os maiores encaminhados para o Muro de Borracha. Policiais militares do 11º Batalhão de Polícia, que vem gerando na alta, botando pressão em cima dos vagabundos. Viatura 5700. Ao efetuar rondas na Avenida Aníbal Benévolo, no Alto do Pascoal, se deparou com um indivíduo em atitude duvidosa. Põe o pessoal no ar! Ele, ao ser abordado, foi constatado que era suspeito de praticar homicídio. Olha a carinha do neném. Além de estar em liberdade provisória. Na ocasião, foi apreendida uma garrucha, um calibre 22, 1 quilo de maconha e 12 papelotes da mesma substância. Bota a cara desse mequetrefe de novo aí, o Washington Silva de Souza, esse é o vulgo pequeno. O Washington foi conduzido à central de plantões e agora volta à sua casa antiga, de onde nunca deveria ter saído. Ali, anote o WhatsApp do Broncas da Cidade da sua tela, 81996777828. Grite, 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 Pernambuco, eu quero vir, eu quero é bronca! Aqui, Paulo Dias! Sérgio, o Eduardo Sandro, ele tem uma denúncia contra a Compesa e a prefeitura. O que é que está acontecendo, Eduardo? Olha, Paulo, é porque na rua que eu moro, na cidade de Tabajara, Olinda, a rua Tucuruçá estava com cano estourado e não estava com grande fluido d'água. Então nós chamamos a Compesa, ligamos para a Compesa e eles vieram. Mas devido a não ter água com abundância jorrando, aí ele pegou, fez que estava sendo chamado e fez o furo aqui tá pouco. Aí pegou o telefone e disse, sim, já tô indo. Só a gente tá recebendo outro chamado, que deu para ver que não era, e foram embora. E isso está fazendo cerca de um ano que essa rua está prejudicada. Eu mesmo, cadeirante, estava passando dentro d'água, como estou ainda. Foi preciso eu falar com o rapaz que estava fazendo uma reforma, pedir a metralha para botar na rua. Aí o que acontece? Do outro lado o cano continuou jorrando água e agora está tomando de um lado ao outro. E para me passar tem que ter ajuda dos pessoais, dos vizinhos, para poder puxar a cadeira, porque está virando uma cratera. A Compesa, a gente liga, não, estamos mandando. Isso vai fazer um ano. E outra coisa para a prefeitura, é uma canaleta que tem, aonde a água da rua, quando chove, cai dentro dela. Essa canaleta está entupida. É mais um prejuízo para mim, para muitos que da Tabajara, mas sendo que para mim está sendo pior. Porque o pessoal que anda vai pela calçada, eu tenho que andar no meio da rua, então eu tenho que passar por dentro da lama. Aí, inclusive, a água já está verde. No Hospital da Restauração, Paulo Dias para o Broncas da Cidade. É o que passa em nosso país, o desrespeito às pessoas de deficiência. Porque se para nós que conseguimos andar, temos dificuldade de passar nesse tipo de rua, imagine o cadeirante. O cadeirante que sofre na hora que vai pegar um ônibus, na hora de tomar um ônibus, é uma confusão muito grande. Os motoristas queimam as paradas, na sua grande maioria, porque alegam não saber mexer naquela operação do guindaste. E toda vez, eu vou trazer um vídeo que eu recebi de uma campanha
onde as pessoas desrespeitam as vagas dos idosos e dos cadeirantes. É um vídeo que chama a atenção e realmente faz valer o direito desse pessoal que... Gente, pelo amor de Deus, pessoal da Compesa, se move aí, rapaz, pelo amor de Deus, me poupe! Aqui, deixa eu falar uma coisa para os meus amigos. Olha, dizem que bandido é igual a gato, tem 7 vidas. Vocês querem ver? Eu vou mostrar um vídeo onde um caminhão container, aquele container é aquele imenso, ele vira por cima de um carro em fuga com os bandidos. E olha o que aconteceu com os bandidos. Põe no ar aí, por favor. Olha lá, olha o caminhão, ó. Durante a fuga, esses 3 assaltantes, ó, o caminhão caiu por cima do carro, ó. Amassou o carro. Vamos colocar de novo, se o pessoal puder aí, com mais calma. Não é? Olha lá, esse carro tem 3 bandidos aí dentro que estavam em fuga. Isso aconteceu em Itajaí, a 96 quilômetros de Florianópolis. A polícia tá ali, ó. Isso é a polícia atrás. Ó o caminhão, ó. Caiu por cima do carro. Aí você acredita que todo esse pessoal foi amassado no acidente, é? Aí, por favor, pessoal da produção, coloca aí as fotos dos bandidos. O Tiago Peçanha da Silva, de 28 anos, está nesse acidente. O Lucas Augusto, olha só como ficou o carro, pessoal. Olha com calma. O Augusto da Silva Santos, de 31 anos, também está aí, um adolescente de 15 anos. Eles teriam assaltado uma loja de construções e empreenderam fuga em direção a Navegantes, que fica a 23 quilômetros de Itajaí, quando acabaram colidindo com uma carreta na altura do quilômetro 4. Após terem sido... Agora, bota de novo aqui as fotos, olha lá, ó. Sofreram nada, escoriações leves. Para a gravidade eu nunca vi um negócio desse. Inclusive, o pessoal aqui está pedindo para repetir de novo, né? Coloca a primeira foto, se vocês conseguirem aí, com mais calma. Olha lá, ó, o carro está aqui embaixo. Ó o caminhão aqui, ó, eles estão embaixo. É incrível, é impressionante como nenhum dos 3 sofreram nenhum tipo. Olha lá, ó. O carro caiu por cima deles. Isso é um container de toneladas. Olha a situação desse container aí, ó. Ó, então, todo mundo tá bem. É? Aí eu recebo informações, não é? Esses vasos ruins para quebrar são complicados. Que uma jovem de 20 anos, há poucos instantes, a questão de 1h30, sofreu um infarto fulminante em Camaragibe, ainda foi socorrida pelo SAMU, mas ao que parece ela faleceu. A gente não tem informações porque chegou pelo WhatsApp, né, de última hora agora, mas fica aqui o registro da notícia. Quer dizer, e essa coisa aí, ó, irmão, é difícil, viu? Aff, Maria, me poupe, rapaz, podia ter todo ficado amassadinho lá, entendeu? Agora, deixa eu mostrar uma profissão que eu gostaria, eu tô querendo ser agora, sem terra. Eu tô querendo ser sem terra, porque o sem terra, ele pode dizer que não tem terra, mas tem carros novos, 0 quilômetro. Eu não entendo esse negócio de sem terra. Quer ver uma coisa? Coloca aqui no ar, bota no ar. Aí. Esses são os sem terras. Aí, ó, sem terra do Brasil. Na beira da rodovia. Aí, ó. S10, tá vendo a S10 ali no fundo? Agile, S10. Olha os sem terras. Esses são os sem terras. Entendeu? Carro zero, olha lá. Tudo lá, tá vendo? Esses são os sem terras. Aí, ó. Tá vendo? Tem pouco carro, né? Aí, ó. É? Como pode? É por isso que outro dia, aí, eu sou assim, eu sou pelo que é justo. Eu não concordo em ninguém invadir o que é dos outros. Não me interessa se o cara é bilhardário, se tem a metade do Brasil é dele. Até que se prove o contrário, está em cartório é dele. Então, outro dia, ligou a moça, eu falar rápido que Sérgio França, aí eu fui atender. Né? Era uma sem terra dizendo, o choque chegou aqui.
Goste quem gostar, quem não gostar, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Anote o WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela, 81-996-778-28 aqui. Anote também a nossa linha direta, tem o Facebook também, broncasdacidade.com. Esse é o nosso Facebook e também tem a nossa linha direta, o nosso e-mail. Eu quero saber de você, eu quero suas notícias, eu quero que você me mande saber, me diga como você tá. É só você mandar para o broncasdacidade@gmail.com. Eu vou aqui, tem mais notícia ainda aí? Coloca aí a foto desse Tiago Astrogildo. Esse cara assassinou, é procurado já pela justiça, assassinou o policial da Rocan em Petrolina. Se você sabe aonde se encontra esse mequetrefe, Tiago Astrogildo, por favor, anote aí o Disque Denúncia. O Disque Denúncia, olha o Disque Denúncia aí, ó, 3421-9595, Tiago Astrogildo, precisamos entregar esse safado na mão da justiça. Deixa eu dizer, ontem, eu quero falar uma coisa séria para a produção. Ontem eu falei para vocês a respeito de uma pesquisa, que ela é uma pesquisa lá em Londres, não é? E que ela repercutiu no Brasil inteiro. Fala de que os barrigudos são mais fofinhos e gostosos que os magrinhos. Eu disse, ó, peraí, vou pegar logo todo duro, porque o primeiro que desrespeitar aqui vai levar borrachada, porque eu vou ler o que diz a pesquisa. Deixa eu dizer aqui, ó. Meu irmão, pode tirar essa música aí, por favor, deixa eu ler a pesquisa. Para os homens que querem fazer sucesso com o sexo oposto, é melhor passar longe da academia e ir direto ao bar. Segundo a nova pesquisa realizada pelo Reino Unido, 3 a cada 4 mulheres preferem os barrigudos, os sarados. Agora, o estudo mostrou que 96% da população feminina acham que os caras obcecados por malhar, né, são chatos durante os encontros. No entanto, feito aí, né, rapaz, olha aí, mostra a barriga, que barriga linda, ó. Mostra a barriga aí no ar, bota a barriga aí, eu tô gostando de ver. Tô gostando de ver, olha lá, ó. Aí, o gordinho gostoso, eu sou um gordinho gostoso. Não é, rapaz, o negócio? É a pesquisa da revista. É a pesquisa da revista, seu cavalo. É a pesquisa. E essa pesquisa é lá do Reino Unido. Tá rindo de quê também? Tá rindo de quê? Né? Tá rindo de quê? Tá pensando o quê? É a pesquisa. Eu disse que ia mostrar que é uma pesquisa, tá na internet. Vocês aí de dentro do Master, que ficam tirando onda, tá lá, é só digitar. Viu, seu cavalo, velho? Tá lá, é só você digitar. Olha, tá, é só digitar, seu cavalo, velho. A pesquisa diz que os homens gordinhos barrigudos são mais gostosinhos, e que a mulherada prefere. Eu posso fazer o quê? Não é à toa que já tive mulheres de muitas essas cores, de várias idades, muitos amores, etc. Presta atenção, rapaz. Deixa eu falar aqui de saúde, não é, meu amigo Dr. Rosa? O pessoal lá na ProCenter, são 9 clínicas, né? E todas elas, nesse momento, assistindo ao Broncas da Cidade. Mandar um abraço aí para o meu amigo Dr. Rosa. A ProCenter, sem sombra de dúvidas, é a maior rede de clínicas em atendimento à saúde com preço popular. São mais de 40 especialidades. Coloca no ar. A ProCenter está salvando vidas. Na hora em que você mais precisa, é possível contar com medicina de primeiro mundo a preços populares. A ProCenter conta com uma ampla variedade de especialidades e laboratórios próprios. A ProCenter conta agora com uma clínica oftalmológica aberta aos sábados, diversos modelos de óculos e tudo a preço popular. Lentes de contato estética das melhores marcas e nas diversas cores verde, azul e outras tonalidades. ProCenter, salvando vidas. Conte com a ProCenter quando o assunto é a sua saúde, prazeres e região metropolitana. Olha, na cadeia da amizade, em Petrópolis, Caruaru, a Nira e Net
está assistindo ao Broncas da Cidade. Em Marcos Freire está o Marcos André ligado no Broncas da Cidade. No Alto do Progresso, em Nova Descoberta, as TVs estão ligadas. Alô, pessoal. A Renata em Vila Rica, Jaboatão. O Cristiano em Águas Compridas diz: estou assistindo ao Broncas da Cidade. Roberto de Carpina também assistindo ao Broncas da Cidade. A Graciene, ela é mãe do Aglailson, também está em Bezerro. Muito obrigado a vocês, em Bezerros. Muito obrigado a vocês. Hoje está completando idade nova. A Cíntia Carla, ela que mora no Cordeiro, completando idade nova. A tia Cida manda os parabéns. O meu amigo Felipe, o pai gay, um abraço também. E o Ari Marques, produtor da TV Nova Nordeste, completando idade nova. Senta o dedo na metranca do bem, parabéns! É porque vocês ficam tirando onda, certo? Aí eu pego, boto também vocês nos ajustes aí. Porque a pesquisa está dizendo isso. Não adianta vocês ficarem aí do outro lado, resmungando. Já vieram aqui 10 pessoas querendo saber onde está essa pesquisa. Eu já dei o site da pesquisa que diz isso, meu amigo. Entendeu? Eu tenho culpa se a pesquisa está dizendo isso? Ah, meu Jesus. Vamos aqui? Tem aqui o quê? É o intervalo? Ah, então pronto. Eu sou o Sérgio França, esse é o Broncas da Cidade, mas antes eu quero que Pernambuco grite forte comigo. Grite, 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 grite. Roda! Estamos apresentando o Broncas da Cidade com Sérgio França. De segunda a sexta, venha curtir uma tarde legal ao lado de Marco Silva. Um programa que